Bom, vamos lá. Cá estava eu assistindo o Pânico e a entrevista do Pondé, e eu achei bem interessante o ponto de vista que ele trouxe sobre a esquerda e a influência da esquerda aqui no Brasil, né? Mas enfim, a gente sabe que o Pondé ele votou no Lula na última eleição, né? Ninguém é perfeito, mas eu confesso que eu gosto bastante do Pondé, eu gosto do ponto de vista dele. Enfim, vamos dar uma assistida nesse vídeo que tá bem interessante, beleza? Deixa eu pôr meu fone de ouvido, vamos dar o play aqui, ó. A gente passa por questões sobre, por exemplo, como é difícil no ambiente do pensamento público, incluindo o jornalismo, você não ser de esquerda, certo? Que há uma patrulha ideológica muito grande e que isso faz com que muitas vezes a discussão seja pobre, a informação seja pobre, excessivamente enviesada, como isso já vem da própria faculdade, que é um ambiente que eu conheço bem, porque vem mesmo. Né? Esse viés já vem dos próprios cursos de comunicação. Professores, né? E uma situação em que se você não, digamos assim, não dança conforme essa música, você é aluno ou você é professor, você fica mal, né? Sim. Você falar pertencimento também, né? Você não faz parte da turma. Fora da turma. Você não, assim, inclusive quando você fala de estrito senso, né? Mestrado, doutorado, você pode não conseguir fazer o projeto que você quer. Se você não dançar conforme a música, né? Sim, sim. Mas a gente também fala de literatura, né? A gente fala de literatura russa. Dostoiévski aqui, né? Onde eu tô tem que fala de religião, né? de Deus, né? Isso mesmo. Falamos de religião, falamos de Deus. Falamos do Brasil, né? Falamos daquela ideia de que se a imprensa não é de oposição, ela é um armazém de secos e molhados. Né? Uma ideia. Na verdade, pelo que eu vi aqui, pelo que eu folhei, né? Ele fala sobre tudo isso que a gente está discutindo. Só uma curiosidade do Pondé, você sabia que ele já foi de esquerda? Se liga só, aqui na Gazeta do Povo de 2014, eu anotei aqui, ó. Ele deu uma entrevista que ele falou assim: quando eu tinha 19 anos, eu era anarquista porque achava que tinha liberdade e nunca tive saco para instituições. O interessante é que ele finalizou assim, ó. Ser de esquerda naquela época era bom para chavecar as menininhas. E Pondé, hein? Continuar aqui. Antes de eu dar o play, se você não é inscrito do canal e gosta desse mundo maluco da política e também tá cansado desse governo atual, considere ser inscrito aqui no canal, que eu vou atualizando a gente de tudo que tá acontecendo, trago temas relevantes aí da política, enfim, considere ser inscrito que eu vou ficar feliz de ter você por aqui, beleza? Continuar aqui, ó. Está discutindo hoje em dia. Então, mas você não acha? Eu acho que teve um momento que a gente teve liberdade ampla, foi quando caiu o muro. O muro de Berlim, ele representou aquele momento, todo mundo discutia qualquer coisa. Sim. Você podia discutir qualquer negócio, não tinha censura, não tinha nada. Era um mundo que a gente falou, nossa, vai ser muito bom esse mundo. Na virada do 80 Era o Stevie pro Wonder 90. tocando Black and Ivory, que eram as teclas do piano, e falou, acabou o racismo. Agora vai. Nossa, o mundo vai ser bom. A gente, a evolução do ser humano, nós estamos evoluindo. O que a gente descobriu agora? Que tá pior do que era. Meteram um muro na Mas será que tá não pior? Não O é. ser humano não evolui, cara. Nesse sentido aí, quando eu digo, é claro que o que eu tô falando não é um enunciado científico, porque não dá para testar nem sim, nem que não, né? Mas quando você olha ao longo da história, a gente resolve uns problemas aqui, estoura outros lá, Padrão. A gente repete determinados erros, né? E a prova de que isso continua assim é porque a gente continua precisando de advogado. Não, mas então, mas Sempre. você não acha... Um bom advogado. Cada vez mais, né? Ô Pondé, mas você não acha que também a perspectiva que a gente tinha era do mundo ser muito melhor? Sim. Quem viveu aquilo naquela Sim. época achou Pós-guerra. isso. Sim. Né? Hoje em dia, a gente vê que está voltando Guerra Fria, está voltando... Guerra. Está voltando Voltando guerra né? mesmo. Voltando guerra. Gastando mais dinheiro com armamento na Europa, investindo em armamento. É claro que assim, você teve depois da Segunda Guerra os chamados 30 anos gloriosos, né? Que é o período em que a Europa Ocidental enriqueceu, inclusive com dinheiro americano, porque os americanos tinham um impasse. O impasse era como impedir que a Europa Ocidental bascule do lado soviético. Porque
a maior parte dos intelectuais, jornalistas, na França, por exemplo, a gente conta nos dedos quem não era de esquerda. Era de esquerda, entendia, inclusive a população sofreu muito, então tinha aquele discurso que o socialismo soviético cuida das pessoas. Então, a Europa Ocidental, com o dinheiro americano, teve que produzir riqueza e bem-estar social para barrar o risco soviético. Isso deu numa Europa rica, com garantias sociais importantes. Eu lembrava que teve uma experiência na Europa parecida com isso e antiga, que foi a Inquisição. Por que eu digo que a Inquisição é parecida com isso? Porque a Inquisição, quando se tratava de autores como uma autora chamada Marguerite Porret, que foi queimada na fogueira em 1º de junho de 1310 em Paris, quando você fala do dominicano Mestre Eckhart, que foi condenado, mas morreu antes, em 1328, a condenação saiu em 1329, e outros exemplos, mas estou lembrando desses exemplos aqui. A Inquisição, com seus especialistas, né, eles analisavam frases de livros para dizer que aquela frase era herética, entende? Então é parecido com isso. Tirava do contexto, muitas vezes, e analisava aqueles enunciados, aquelas proposições, como se falava, proposições, e daí se constituía, então, um conjunto de proposições que foram escritas por essas pessoas e que não deviam ser repetidos. No caso do Mestre Eckhart, por exemplo, que pregou durante muito tempo na Catedral de Estrasburgo, que hoje é França, mas já foi Alemanha, já foi França, Alemanha, França, né? A Alsácia-Lorena, a catedral está lá até hoje. Ele foi, uma das condenações que foi feita a ele, é que ele pregava temas complexos para pessoas que não entendiam. E que não se podia fazer isso. Ele falava língua vernácula, e não só latim, para o público na igreja, entende? Então, isso foi uma acusação feita a ele. Você não pode discutir coisas complexas para pessoas comuns, porque elas não entendem. E aí elas vão entender errado. Você só deve discutir isso entre especialistas. Essa é uma discussão, por exemplo, que você tem no debate na universidade. Se você está na universidade e vai para a imprensa, você é acusado de estar fazendo isso. Que você está discutindo temas que são muito complexos num ambiente em que a recepção não é especializada. Agora, é claro que toda forma de violência política do Estado é sempre violenta, né? Você pode matar e tal. Agora, esse tipo, é claro que hoje existe numa gama muito maior do que havia lá, né? E muito mais gente pode ser pega, sem dúvida nenhuma. E é muito mais precisa. Mas quando você tem, por exemplo, um juiz, né? Por exemplo, analisando frases que você gravou ou que você escreveu, a gente está vivendo censura mesmo. É que a censura, ela está sempre a serviço de um bem que a justifica. Então, sim, mas exatamente. É uma censura moderna. Totalmente. Porque ela não é clara. Não é que não é clara. As pessoas que não têm voz pública não estão nem sentindo nada de censura. Não sabe, acho que não existe. Não estão sentindo. Falam, mas a vida tá boa, a vida tá normal, não tem nada censura. Mas a pessoa que tem opinião, tem lá, ele tem um pé. Quem trabalha com opinião tem que ficar com cuidado. Agora, por exemplo, outra coisa que eu não consigo entender, que é esse antissemitismo que a gente tem agora, que é meio político. Meio não, né? Ele virou totalmente político. Esse atual. Sim. Estou falando do histórico. Do histórico. Atávico. Isso, do histórico. Porque hoje em dia você não consegue entender. Eu, por exemplo, quando eu estudava, eu era canhoteiro, como todo bom estudante, do Grêmio estudantil, saía na rua e tal, não sei o quê. E você tem o livrinho, a canhota ela tem o livrinho, ela tem a cartilha que você tem que concordar seguir com aquela do primeiro ao fim. Você tem que provar que o tempo isso inteiro tem que provar. E a gente vê isso hoje, que isso hoje está muito mais ligado às escolas, às universidades, do que ao próprio povão. Sim. Porque como é que isso entrou na universidade e tá meio que tá indo também para o antissemitismo? antissemitismo. Sim. Então, isso
O antissemitismo de hoje, ele está muito ligado à pauta de esquerda. Isso. Né? Isso que você estava descrevendo. Que é o progressista que eles chamam. O progressista. Agora está na moda falar progressista. Que eles mudaram já de comunista para socialista, agora é progressista. Agora é progressista. É mais chique, progressista. Parece intelectual. Você está evidentemente a favor do bem. E claro. Progresso. Né? Ordem e progresso. É uma espécie de esquerda positivista, ordem e progresso. E é o homem que evolui. É o homem que evolui. Progride, Agora, esse caso do antissemitismo com a esquerda tem aí uma justificativa, inclusive uma justificativa teórica acadêmica, que é a seguinte. Primeiro, Israel é aliado dos Estados Unidos. Na origem não foi, mas logo depois, na origem não era. Imperialista. Então imperialista. Aliado dos Estados Unidos é imperialista, o que faz com que pessoas, por exemplo, fiquem defendendo regimes como o iraniano atual, né? Sim. O regime teocrático, né? O regime enquanto tal, não o país como um todo. E aí, como Israel está do lado dos Estados Unidos, isso já é uma variável que faz com que ele seja inimigo da esquerda. A outra variável é a acusação de ser colonialista. Tá. Fruto do Império Britânico, aliás, como o Oriente Médio todo na verdade, Sim. que existe hoje, porque era tudo do Império Otomano. A Turquia perdeu a guerra para a Inglaterra e para a França, então a Inglaterra e a França foram lá e dividiram o bolo. Né? Mas assim, então, a acusação de ser imperialista, fruto do Império Britânico no Oriente Médio, e você junta essas duas ideias, então você tem a esquerda anti-imperialista, a esquerda anticolonialista, e aí ela cola plenamente nessa ideia, né? Além do fato antigo sempre que se associa judeu a rico. Sim. E aí todo mundo... E o capitalismo dos Estados Unidos. Junto com isso daí. Nós contra eles. Não, também, mas no caso do Brasil, tem uma variável, não só do Brasil, empresários, mas banqueiros. No nosso caso, no Brasil, tem uma variável bem significativa, que é o fato de grande parte do movimento evangélico e do bolsonarismo usar a bandeira de Israel. Interessante isso também. E na hora que eles usam a bandeira de Israel, seja evangélicos em cultos, ou em manifestações, ou mesmo bolsonaristas, se abraçam na bandeira de Israel, acabou. Isso aí já tem um Entendeu? nome. Então, em Israel todo mundo é bolsonarista, o que é uma enorme idiotice. Israel é um país muito diferente do que os bolsonaristas imaginam que seja, numa série de coisas, né? E, ao mesmo tempo, a ideia de que Israel é um país que é simplesmente um país de rico e que não dá espaço para ninguém, também é contrário ao que se imagina aqui. Mas essa é a trajetória, sabe, Emílio? É isso aí. É engraçado isso acontecer nos Estados Unidos. Eles queimam a própria bandeira da América, eles desejam a morte da América baseado nessa... Mas eu acho que o que? Fez a cabeça, professor fazendo a cabeça. Você foi professor, Sami também. Vocês fazem a cabeça... Doutrinação. Fazem. Doutrinadores. Doutrinadores. Virou contra nós. Eles tinham outros objetivos. Eu não, que eu sou de exato. Então, essa é uma bela desculpa. Mas a matemática é fascista. A matemática já foi acusada. A matemática é fascista em si, né? Então, mas eles falam que isso aí entrou pela universidade, né? Não, mas sim. Com Nos Estados certeza. Unidos. Nos Estados Unidos também, claramente. Então, mas e é universidade de rico, principalmente, isso, mas nos Estados Unidos. Isso é por quê? Porque o cara, ele atinge a sociedade americana, ela atingiu, sei lá, uma tranquilidade, você precisa de alguma coisa para lutar, você precisa de algum inimigo, o conforto deles, conforto material, o capitalismo deu certo, eles têm muito dinheiro, aí precisam defender, precisa defender. Entediante. Você acha que é isso? Olha, o Nelson Rodrigues, um grande autor nosso aqui, ele, nas colunas dele, em que ele comentava o Maio de 68, o movimento lá de Paris, da França, Maio de 68, que os estudantes foram para a rua, ele sempre repetiu uma ideia que era o seguinte: aqueles estudantes, na verdade, eles estavam entediados. 30 gloriosos, certo? A vida boa. A vida estava boa. Então a meninada, inclusive o Nelson chegava a dizer que a história de é proibido proibir, ou desejo livre, era porque, na verdade, muitos estudantes queriam o direito de ir ao dormitório das meninas da universidade. Sim. Né? Então, portanto, o Nelson estava fazendo um raciocínio semelhante ao que você fez agora. De que, na medida em que você tem uma condição material bastante razoável, né, e no caso dos americanos bem acima de razoável, você tem jovens que tendem a ficar entediados mesmo. Segundo lugar, é que os anos 60...
eles criaram uma espécie de marketing de comportamento e criaram a figura do jovem como revolucionário. É claro que se a gente for para trás, a gente vai encontrar, no mínimo até o século XIX, já indicativos da ideia do jovem como revolucionário. Mas os anos 60 transformou isso em objeto de consumo. Para chegar até o ponto de que todo mundo não, mas um monte de gente considera que se você é jovem, você tem que ser revolucionário. Claro, você precisa mudar. Isso pegou, você tem que mudar. Então você junta isso que vem da cultura dos anos 60 dos Estados Unidos, quando começaram a queimar a bandeira americana, né, por causa da Guerra do Vietnã. E você junta isso com o fato de que você tem nessas universidades normalmente gente da elite. E aí você vem com os professores de universidade, mais marcadamente a área de humanas, eles vêm há já algumas décadas transitando pelo universo da esquerda. Já há algumas décadas. Você tem, inclusive, tem um livro escrito por um jornalista francês chamado Bernard Lacombe. Está aí à venda na Amazon francesa. Bernard Lacombe. Lacombe, que ele mostra especificamente, é o objeto de pesquisa dele, especificamente como universidades nos Estados Unidos e no Canadá e na Inglaterra, mas na França acontecia a mesma coisa, né? Ele mostra claramente como você tinha um investimento para que as ideias de esquerda transitassem pelo investimento, eu digo, da União Soviética, né? Para que as ideias transitassem. Afora isso, a gente tem que levar em conta que o universo socialista, há muito tempo, ele herdou uma expectativa salvacionista em nome da justiça do cristianismo. Claro, claro. Né? Sim, sem dúvida. Ele herdou isso daí. Né? Essa ideia, esse certo milenarismo marxista, que lá na frente vai haver um mundo perfeito, que tudo vai ser de todo mundo, né? E isso daí, quer dizer, professores de universidade, principalmente de humanas, são pessoas que transitam por um universo materialmente pobre. Né? A gente sabe disso. É claro que no Brasil mais pobre do que em outros países, mas ainda assim não é um tipo de trabalho que você vai ficar rico, digamos assim. Então, o universo das ideias e o universo de como os alunos veem você, isso pesa muito. Então, se você fala contra o capitalismo, contra o Estado, se o Estado for associado a sistemas capitalistas, isso tende a angariar seguidores, simpatizantes. E a pauta... Esse finalzinho aí faz muito sentido, né? Mas enfim, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, confere se você já é inscrito, se você não for, já fica o meu convite, beleza? Considere ser inscrito. Eu tô indo nessa, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu, fui!